Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que alegria novamente estarmos juntos para adorarmos e bendizermos ao Senhor nosso Deus. Que bom ter você participando conosco desse tempo de adoração ao Senhor. Desejo que você esteja reunido aí com a sua família e juntos prestarmos um culto agradável ao Senhor nosso Deus. Eu quero dizer que a nossa esperança está fundamentada no Senhor, a nossa fé está convicta em Cristo Jesus. Relembrando as palavras do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51, onde ele diz: meus irmãos, eu vou lhes revelar um segredo, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. E quando essa trombeta soar, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados, porque é necessário que o mortal se revirta daquilo que é imortal, que o corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isso acontecer, o mortal se revestir da imortalidade e o corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Ou onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, meus irmãos, que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Vamos permanecer firmes, focados, apaixonados, destemidos. Vamos permanecer proclamando a verdade, as boas novas em Cristo Jesus. Eu convido a você, se assim é possível, aonde você estiver, fechar os seus olhos e juntos nós orarmos ao Senhor, entronizando a Jesus como o bem maior que nós temos, como aquilo que nós temos de maior valor. O nosso tesouro não é prata, não é ouro, não é casa, não é carro. O nosso tesouro é Cristo Jesus. Vamos orar, vamos adorar ao Senhor nessa hora, vamos bendizer ao Senhor nesse tempo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos. Deus, nós te bendizemos nessa hora. Nós queremos dizer para o Senhor que a nossa fé está fundamentada, firmada, fortificada no Senhor a cada dia. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, porque tua vara e o teu cajado nos consola. Obrigado porque o Senhor nos provê em todo tempo aquilo que nós necessitamos. Nós queremos, Senhor, ó Deus, nesse tempo afirmar que a nossa fé está em Ti, que não é tribulação, não é a angústia, não é a fome, não é perseguição, não é nudez, perigo ou espada, não é qualquer outra criatura, Senhor, ó Deus, que nos separará do Teu amor. Nós estaremos firmados, Senhor, nós estaremos colados com o Senhor e nós viveremos para o Teu louvor, para a Tua glória. Bendito, adorado e exaltado seja o Senhor para todo sempre. Aleluias, glória a Deus. Deus continue te abençoando, te fortalecendo no nome de Jesus. Quem me condenará? Justificar. Quem me separará? Cristo decidiu me amar. Quem me condenará? Deus me justifica. Quem me separará? Cristo decidiu me amar. Oh, oh, oh. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, morte. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo,
hoje me torno vencedor. Fiel tu és, fiel, fiel pra mim. Amém. Nós queremos construir nossa vida em Ti, Senhor. Que o Senhor seja o nosso fundamento e não há outro fundamento além de Jesus Cristo. Digno dessa canção, só Tu és Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno, digno, digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Nome sobre todos, nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o
esperança da glória é o Senhor em nós. Tu és o amor que faz mudar o mundo. És o amor que faz mudar o mundo. És o amor que vai mudar o mundo. Eu creio nesse amor. Creio nesse amor. Eu creio nesse amor que é o Senhor. Vivo está o meu Senhor. Vivo está o meu Senhor. Não mais morto, não. Eu construo minha vida sobre uma rocha, sobre a pedra angular. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Cantamos junto que o Senhor vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, não, 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 não. Mas eu bem sei
mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu creio essa verdade. Amém. Porque Ele vive, nós, eu e você, podemos crer no amanhã. Que alegria poder partilhar do Evangelho, juntos como um culto, como igreja, como corpo de Cristo. Podemos viver esse tempo, um tempo muito diferente. Um tempo onde a gente precisa ressignificar algumas coisas na nossa vida, não é mesmo? Na nossa rotina, os dias vão se passando, vem a ansiedade, vem os questionamentos, vem o tempo em casa, e algo marca a nossa caminhada, que é a solitude. E é interessante porque a caminhada de Jesus e a vida de Jesus, em muitos momentos, foi relatado no Evangelho, o momento que ele precisava, aquele momento de solitude dele, onde ele precisava encontrar com o Pai, as pausas. E essas pausas são muito importantes para a nossa história. Não sei como você tem lidado com isso na sua casa, mas que esse culto seja um culto que te inspire a conhecer mais do Pai, a adorar mais a Deus. E eu nessa oportunidade quero conversar com você sobre a igreja de Cristo, sobre a vocação da igreja, sobre a nossa identidade, a nossa imagem e a responsabilidade que Ele deixou para mim e para você. Quando a gente pensa em igreja, aí nesse tempo onde os encontros, as celebrações no local, seja na nossa comunidade, Igreja Batista Central Timóteo, seja na sua comunidade, nós não estamos encontrando nesse calor humano, alguns questionamentos continuam a vir na nossa mente. O que é a igreja, afinal? A igreja é a instituição, logo se não tem esse encontro institucional, não tem igreja. A igreja somos nós. O que é a igreja? A Bíblia vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Em muitos outros momentos a igreja é definida também como noiva, é definida como rebanho, é definida como templo. Mateus, e qual a importância da igreja? A gente precisa lembrar que Cristo é o nosso Jesus, Ele é o cabeça dessa igreja. E há muita importância nisso. Para Deus Pai enviar o seu único Filho ao mundo para morrer em nosso favor, para nos salvar, para me salvar e para te salvar. Ele envia o seu único Filho, que pelo entendimento da palavra, da nossa consciência, a gente entende que Ele não é mais único. De único, Ele deixou de ser único para ser o quê? Primogênito. Primeiro, de quantos? De muitos irmãos. De muitos irmãos. E é nessa lógica, é nessa consciência, que o nosso Deus entrega o seu único Filho para morrer em nosso favor. Então há muita importância na igreja, onde o Filho, o Cristo, é o cabeça desse corpo. Eu quero ler um texto com vocês. Abra sua Bíblia aí, você que separou sua Bíblia aí na sua sala, ou na sua cozinha, ou no seu quarto. Efésios, carta de Paulo, Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. A Bíblia diz o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, olha o que esse texto diz: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se, olha a identidade minha e sua, a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Dentro disso nós precisamos entender que eu e você temos uma função, temos uma vocação, mas a nossa identidade, a nossa vocação, nós só conseguimos entender e compreender no corpo chamado igreja. No corpo chamado igreja. É por isso que tem importância na igreja. Nós só conseguimos entender a nossa identidade, a nossa imagem nela, na igreja. Como nós lemos aqui nesse corpo, crescendo em Cristo que é o cabeça, entendendo a nossa função das juntas, dos ligamentos, cada um exercendo a sua função diferente, a sua vocação diferente, mas na consciência de um destino, só dentro da igreja, do corpo chamado igreja. E é interessante pensarmos isso porque é na igreja que promove esse ambiente relacional que revela o Cristo, mas que não só revela Cristo, mas ele é vivido por nós. É um ambiente onde Cristo é revelado, mas um ambiente que é vivido por mim e por você. Por mim e por você. E é nesse entendimento que nós começamos a perguntar então, se é na igreja que eu entendo quem eu sou, a minha imagem, a minha identidade. É de fato, como é que a gente define o homem? Como é que a gente define o ser humano? Como é que a gente define o brasileiro? Talvez o brasileiro, né? A gente sempre define ele, o brasileiro é a máquina do meme.
O homem definido como a máquina de gerar, de fazer, de acontecer. De fato, o que é o homem? De fato, o que é o homem? A gente precisa voltar à palavra de Deus. A gente precisa voltar à Gênesis, à origem. Entender que o homem e a mulher foi criatura, o quê? Foi criado como imagem e semelhança do nosso Deus. Imagem e semelhança do nosso Deus. É Ele que nos define, é Ele que não só nos define, mas também que gera em mim e em você uma identidade, um propósito, que revela um destino. Mas não é porque nós somos imagem e semelhança de Deus, que o homem é Deus, que o homem é um Deus. Não quer dizer que por sermos criatura, nós seremos o quê? O Criador. Às vezes na nossa ânsia, no nosso tempo, nós queremos ser Deus, nós queremos governar, nós queremos dar direção, mas nós não somos Deus. Sermos criaturas de Deus não nos faz ser igual a Deus, mas nós herdamos algo muito importante, algo que nos separa, algo que nos diferencia, que é o quê? Que é essa essência, que é essa natureza relacional, uma natureza que vem de Deus. Dessa essência da relação, dessa essência desse corpo, dessa família, e isso nos dá a nossa vocação, isso nos revela a nossa identidade. E você precisa entender, meu irmão, que como imagem de Deus, veio o quê? Veio o pecado, e é isso que bagunça a nossa mente, é isso que bagunça a nossa mente, veio o pecado para o quê? Nos distanciar, nos separar do nosso Pai. Alguns vão entender que nós não temos, eu e você, depois do primeiro homem de Adão, nós não temos a imagem e semelhança de Deus. Mas é interessante porque o primeiro Adão, ele erra e assim é desassociado, é separado, mas depois Deus envia o segundo, que é Jesus Cristo. E ele não erra, ele não peca, mas ele se faz... Isso é muito interessante, ele se faz pecado por meio dele, em favor de mim e de você. Mas ele não erra, ele não falha, ele não é limitado. O pecado então começa a ter um outro tom para mim e para você, não é mais um comportamento, não é mais uma simples ação, mas uma consciência separada de quê? Separado daquilo que o pecado nos separou, do nosso entendimento de quem Deus é, do nosso entendimento do Criador, do entendimento de nós mesmos, de quem nós somos, e do nosso olhar para o nosso semelhante. O pecado vem nos desassociar de tudo isso, da imagem do nosso Criador, da imagem de quem eu e você somos, e da imagem do nosso semelhante. E isso vem a deturpar a nossa mentalidade, vem deturpar a nossa mentalidade. Mas é interessante a gente pensar, se alguns pensam que nós perdemos essa imagem e semelhança de Deus, eu gosto de pensar na história do filho pródigo, quando o próprio Jesus vai contar de um filho que pede herança do pai e vai para muito longe gastar dissolutamente, ele deixa de ser filho. A Bíblia vai dizer que Jesus conta a história desse filho, que vai para a lama, vai ficar na lama, num caos, numa situação deplorável. Mas o que acontece, meu irmão? O que acontece? Mesmo na lama, em trapos de imundície, Jesus continua a história dizendo que esse filho volta para a casa do pai, e quem está lá esperando? O pai, porque ele não deixa de ser filho, ele não deixa de ser filho. O pecado, ele vem nos trazer para esse ambiente, ele vem nos transportar para esse outro ambiente, esse ambiente de lama, esse ambiente de trapos de imundície. Mas nós vamos crer, entender que eu e você, nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Mas é só na igreja, nesse corpo, que nós vamos entender quem nós somos de fato. É nesse corpo que nós vamos compreender e ter a consciência, que não é sobre aquilo que a gente faz, mas aquilo que é a nossa consciência, o nosso olhar para o Deus Criador, o nosso olhar para nós mesmos, e o nosso olhar para o nosso semelhante, Quantas vezes você já não viu um post, quantos comentários de gente que não está importando para aquilo que os outros estão enfrentando, esse caos, só está pensando em si, naquilo que vai deixar de ganhar ou de perder. O que isso revela para mim e para você, meu irmão? O nosso olhar para o nosso semelhante, para o próximo, aquele, e Jesus vai perguntar, o pessoal vai perguntar a Jesus, mas quem é meu próximo? Ele responde, é isso aí, ó, o que você encontrar na estrada, o que você cumprimentar na rua, ele é o seu próximo. Mas o pecado vem para nos deturpar essa visão.
E Cristo vem nos lembrar e vem revelar um novo tom. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo também, em 2 Coríntios, a carta que Paulo escreve para o povo de Corinto, capítulo 5, meu irmão, versículo 14. Nós vamos ler, versículo 14, abra sua Bíblia aí, em 2 Coríntios 5. Abriu aí? Abriu na sua Bíblia aí? Ligou na sua Bíblia aí? Amém? Vamos acompanhar comigo, capítulo 5, versículo 16, adiante. A Bíblia vai dizer o seguinte: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não os consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, no corpo, na igreja, entendendo sua identidade, a sua vocação, quem está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já se passaram e eis que, olha aqui, eis que surgiram coisas novas. Amém? Amém? Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, não é de mim, de você, não é daquilo que você pode governar, não é daquilo que você pode traçar. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Justiça de Deus. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo que o Evangelho vem nos constranger e nos apontar uma outra direção? Onde através desse corpo do Cristo que é o cabeça e sacrificou por mim e por você, eu começo agora a entender a minha imagem, a minha vocação, o propósito, e mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades, às necessidades, eu começo a compreender o meu olhar, como está meu olhar com Deus, o Criador, como está o meu olhar comigo mesmo, as máscaras que nós colocamos, o pecado que está aqui na nossa consciência, que vem deturpando e dificultando a nossa visão de enxergar quem Deus é, quem nós somos e quem é o meu semelhante. Talvez nesse tempo de quarentena, com certeza você já ouviu, já recebeu algum vídeo, algum meme, alguma brincadeira, dizendo de gente que não está aguentando ficar em casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Talvez é nesse momento um tempo especial, para você ressignificar algumas coisas. É um tempo de sentar, você não está de férias, meu irmão, mas é um tempo onde você pode o quê? Parar para pensar, para refletir, em como está a sua visão com Deus, o seu Criador, como você tem se enxergado, quem é você, e como tem sido o seu olhar para o seu semelhante. Olhar para o seu semelhante, seja no caos, seja aquele que caminha com você na sua casa, seja aquele da sua comunidade, do seu trabalho, como tem sido o seu olhar para ele. É nesse tempo de solitude, meu irmão, que o silêncio perturba, não é não? Perturba a nossa mentalidade. A gente quer buscar distração, porque nós já estamos chegando no ponto onde nós precisamos pensar em algumas coisas, que nós estamos correndo, fugindo. Mas eu acho que esse tempo é um tempo oportuno, para eu e você pararmos para pensar nisso, na vocação da igreja, como corpo de Cristo, onde se reúne de 2, 3 ou mais, que ali Jesus está, que ali, no corpo, na comunidade, que eu começo a compreender quem eu sou, quem é o meu Criador e quem é o meu semelhante. Eu começo a compreender que o pecado ele vem deturpar e mudar a nossa mentalidade, para nos fazer enxergar de um outro jeito. Mas o texto vai nos lembrar de um Cristo que morreu na cruz por mim e por você,
Mas não só morreu para nos salvar, Ele deixou para mim e para você, discípulo e discípula de Jesus, uma responsabilidade de reconciliar. Sim, reconciliar os irmãos, os outros irmãos que estão por aí. Talvez esse tempo de você pensar no seu irmão, na sua irmã, que há muito tempo não entende quem é, que há muito tempo não consegue se enxergar, entender a sua identidade, seu destino, que a falta do corpo, tendo Cristo como cabeça, deturpou a mentalidade dessa pessoa. Talvez esse tempo, um desafio do Evangelho, que nos responsabiliza, a reconciliação, a gritar, é tempo de reconciliar-se, é tempo de reconciliar-se com Deus, meu irmão. Talvez você está aí me assistindo, eu quero te dizer isso, em nome de Jesus, é tempo de nos reconciliarmos com o nosso Criador, aquilo que o pecado deturpou, é tempo de reconciliar-se com o nosso Criador, é tempo de entender quem nós somos, a nossa imagem, e é tempo do nosso olhar para o outro, o seu olhar que Jesus olharia, o olhar que Jesus olharia. E a pergunta é, depois dessa responsabilidade, portanto, o que Paulo está dizendo? Nós, eu e você, somos embaixadores de Cristo. É como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por intermédio nosso. Por amor a Cristo que lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Por quê, Mateus? Porque Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É nele, é em Jesus, é no Cristo que nós precisamos nos tornar justiça de Deus, entendendo que é somente Ele que faz nova todas as coisas, todas as coisas. João, o apóstolo João vai dizer que em nós há um rio que flui, um rio de água viva, que é o Espírito Santo de Deus. É tempo de eu e você assumirmos essa responsabilidade. Talvez você está me assistindo, você precisa se reconciliar com Deus, na comunidade, na relação, ter esse DNA relacional, de gente que ama gente, de gente que é cuidada por gente, mas não é só apenas cuidar de gente, que cuida de gente, ama gente, porque entendeu o que Deus fez por nós, e agora faz parte dessa embaixada, de reconciliar o outro. A quem? A Deus, em Cristo, no cabeça do corpo, Ele que faz nova todas as coisas, e em nós, Ele deixou o Espírito Santo, como esse rio que flui, para mesmo em tempo de caos, mesmo em tempos difíceis como você deve estar enfrentando, que através da minha vida, dessa embaixada, nós possamos fluir, que de nós flua rios de água viva. Nada pode nos parar, meu irmão, nada pode nos parar. É um tempo de Deus na sua história. Nós estamos vivendo um tempo histórico, é um tempo não da gente nos perturbar, não gerarmos caos, mas tempo da embaixada assumir a sua posição, e começar a gritar, reconciliem-se com Deus, porque é em Cristo, em Jesus, que faz nova todas as coisas, é em Jesus que as coisas velhas se passam, e agora começa a vir um novo tempo, um novo começo, em Deus. Quero orar com você, quero orar para que Cristo toque no nosso coração, para que esse tempo de solitude seja um tempo de reflexão, um tempo de entendimento, um tempo da gente voltar a alguns fundamentos, um tempo de reconstrução, para aquilo que Ele tem para realizar, através da sua igreja, no mundo, no Brasil, em Timóteo, na sua cidade, quero orar também para que eu e você possamos assumir essa responsabilidade, não ser geradores de caos, mas ser da embaixada que grita, reconcilie-se com Deus, para ser pontes, que reconcilie-se a visão de Deus, do Criador, a visão de nós mesmos, a nossa identidade, e a visão do semelhante. É tempo da gente viver essa realidade, essa verdade. Quero orar com você. Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos constrange, o Teu amor nos constrange, o Teu amor nos transporta para um novo jeito de pensar. Restaura, Pai, em nós a Tua identidade, restaura em nós a Tua imagem. Nós não queremos ser como Deus, nós não queremos ser igual a Deus, nós queremos ser filhos Teus, que tem a Tua identidade, o Teu DNA relacional,
que ama o Senhor, mas também que sabe se amar porque foi filho e filha amada de Deus, mas que não para por aí, que como o rio de água viva começa a fluir na vida de outros irmãos, começa a amar o próximo, porque é nisso que a gente conhece o amor, Pai. O Senhor deu o seu Filho único para morrer por nós, e nós precisamos assumir essa responsabilidade, essa embaixada precisa assumir essa responsabilidade, de agora nos sacrificar em favor do nosso irmão, gritando pelo mundo, reconciliem-se com Deus, é em Deus, é na igreja, nós queremos entender, Pai, a nossa identidade no corpo, para que nós não possamos assumir o lugar que é de Cristo como cabeça, mas que nós possamos exercer a nossa vocação, a nossa função, seja ela qual for, as diferentes vocações, mas para que a direção do cabeça seja obedecida. Nós queremos te obedecer, nós queremos, como cantamos aqui, construir a nossa vida em ti, que é o cabeça. Essa é a nossa oração, é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, Deus abençoe a sua história, e eu te espero aqui na quarta-feira e no domingo que vem. Deus te abençoe. Graça e paz, igreja. Eu quero aqui deixar as comunicações, os avisos da agenda da igreja para essa semana. O movimento central em movimento continua. A igreja se movimentando nos lares. Então, líder de célula, continue aí estimulando a sua célula a fazer os devocionais e compartilhar com a célula. Isso é momento de aprendizado, de estudo da palavra. Continue levando a igreja em movimento. Também o centralize, continue centralizando na palavra, estudando as devocionais e também compartilhando nas suas redes sociais. Utilize as redes sociais para abençoar vidas nesse momento. Eu quero dizer também que estamos em plena campanha de missões mundiais. Na próxima quarta-feira vamos trazer mais detalhes para a igreja a respeito da campanha de missões mundiais. A próxima quarta, o nosso culto vai ser aqui online, ao vivo. Então participe, esteja presente, comente, chame os amigos para estar assistindo, compartilhe o link do nosso culto online na próxima quarta-feira. E eu quero também informar os irmãos, mesmo nesse momento de quarentena, seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Você tem a oportunidade de trazer a sua oferta e seu dízimo aqui na igreja. Todo domingo a equipe pastoral está aqui de plantão, de 8h45 até as 11 horas da manhã. Então nesse período você pode vir consagrar os seus dízimos e suas ofertas. Não podendo vir, você pode fazer via transferência ou até mesmo depósito bancário, tá? Na conta da igreja. E também os alimentos da cesta. Não deixa de trazer os alimentos da cesta. Pode trazer no domingo, pode levar para o irmão Lucas, ele falou que já pode entregar para ele também, caso precise. É momento de sermos igreja. Mesmo distantes, vamos estar juntos para abençoar famílias e abençoar as vidas. Conto com vocês, juntos sempre.